Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 13ª videoaula. Como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui dessa nossa 13ª videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha lido, o seu 13º capítulo da apostila, eu te peço encarecidamente que faça uma pausa nesse exato momento da videoaula e efetue então a leitura do mesmo, para que você possa está sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas, então, vou partir do pressuposto de que você já efetuou a leitura desse capítulo e vou fazer aqui a nossa apresentação do tema principal e dos seus respectivos subtópicos que eu reservei para essa aula, tá certo? Vamos em frente, meu aluno. Como vocês podem ver, o nosso tema principal a ser trabalhado hoje são os indicadores e relatórios logísticos, e os seus respectivos subtópicos são o que são os KPIs logísticos, principais indicadores, como acuracidade, giro, ruptura, coleta e análise de dados e elaboração de relatórios para supervisão. Bom, pessoal, os indicadores, e relatórios logísticos são aí ferramentas cruciais para o monitoramento, análise e melhoria contínua dos processos dentro da cadeia logística. Eles ajudam, pessoal, a medir aí o desempenho das operações logísticas, a identificar algumas oportunidades de melhoria e a garantir também que os objetivos estratégicos eles sejam atingidos. E o acompanhamento, pessoal, desses indicadores de desempenho, conhecidos aí como KPIs, que são os Key Performance Indicators, eles permitem aí a nossa tomada de decisões informada e o planejamento estratégico em si, tá certo? Bom, vamos abrir aqui o nosso primeiro subtópico, que são os KPIs logísticos, como eu expliquei para vocês agora, eles são siglas, de Case Performance. Opa, coloquei errado aqui. Performance Indicators. Pronto, são os KPIs, Key Performance Indicators, tá certo? E são, como eu já disse a vocês, indicadores de desempenho que nos permitem avaliar aí a eficiência e a eficácia, principalmente, a eficácia dos processos logísticos. E esses indicadores, pessoal, eles ajudam aí as empresas, a medir se estão cumprindo seus objetivos operacionais e a identificar também algumas áreas que precisam aí de ajustes. E esses KPIs, pessoal, eles são algumas ferramentas de monitoramento que refletem o desempenho de algumas áreas, como gestão de estoques, transporte, armazenagem, expedição e atendimento ao cliente também, Como algumas funções aqui dos KPIs, temos em primeiro lugar o monitoramento, pessoal, onde os KPIs eles permitem aí acompanhar de perto, as atividades logísticas e identificar também algumas variações de desempenho, Temos a avaliação de desempenho, que oferecem uma análise quantitativa sobre o sucesso das estratégias logísticas e sobre os resultados obtidos também, Temos um apoio à tomada de decisão também, que são baseados aí nos dados coletados, ajudando aí a tomar algumas decisões estratégicas para otimizar processos e melhorar os resultados. E por último, temos aqui o feedback para melhoria contínua, Funcionam aí como ferramentas de feedback, permitindo que a gestão da logística ela implemente aí algumas ações corretivas quando necessário, tá certo? Bom, vamos abrir aqui o nosso segundo subtópico, pessoal. Para esse segundo subtópico, eu peço que vocês prestem bastante atenção e preparem o botão do print, que eu vou trazer aqui muitas fórmulas para vocês, tá certo? Bom, temos aqui no nosso segundo subtópico, os principais indicadores logísticos, como acuracidade, giro e ruptura, Como vocês já devem saber, existem diversos KPIs que são utilizados para medir a performance de uma operação logística.
E entre os mais comuns, pessoal, os significativos, né, estão aí a acuracidade ou precisão do estoque, né? Temos aqui a sua fórmula também, né? Que é o número de itens no estoque que coincidem com os registros e o total de itens registrados no sistema. A gente divide um pelo outro e multiplica por 100, tá certo? Esse KPI, pessoal, ele é fundamental aí para evitar algumas falhas no controle de inventário, que podem levar, né, a rupturas de estoque, excesso de estoque e até mesmo alguns erros nas próprias separações do pedido, tá certo? Bom, temos a meta, né, onde nós podemos aqui manter uma alta acuracidade, sendo crucial para evitar erros na expedição e garantir também que os clientes eles recebam os produtos corretos no prazo, né? Bom, temos o giro de estoque também, né, pessoal, que é o Inventory Turnover, né? Esse de a média frequência com que o estoque ele é renovado ao longo de um período, refletindo aí a eficiência da gestão de estoque e a própria velocidade de vendas, né? A sua importância, pessoal, ela aponta basicamente para que um giro alto de estoque, né, significa que os produtos eles estão sendo vendidos rapidamente, enquanto um giro baixo indica que os produtos eles estão sendo encalhados ou a demanda acaba sendo baixa, né? Sua fórmula é basicamente a divisão do custo das mercadorias vendidas pelo estoque médio. Eu gostaria que vocês tirassem um print, tá, pessoal, de todas essas fórmulas que eu estou passando aqui para vocês, para que vocês tenham como material de consulta além da apostila, tá certo? Essas fórmulas aí, elas também estão expostas na apostila. Bom, temos aqui a ruptura de estoque também, né, que é o Stockout Rate. Vou colocar aqui para vocês. Que basicamente mede a frequência com que os itens eles não estão disponíveis no estoque quando um cliente faz o pedido, né? A ruptura de estoque, pessoal, ela ocorre, né, quando a demanda ela supera a oferta disponível. E a sua dada importância é que a ruptura de estoque ela é um KPI crítico, né, um indicador crítico aí para manter a satisfação do cliente e também evitar algumas perdas de vendas, né? Os produtos, pessoal, com alta taxa de ruptura, eles podem indicar aí alguns problemas na gestão de estoque ou no planejamento de compras, né? A sua fórmula, né, basicamente para a gente calcular a taxa de ruptura, é o número de vezes que o item estava fora de estoque, dividido aí pelo número total de pedidos e a gente multiplica por 100, tá certo? Bom, o objetivo, pessoal, ele é minimizar as rupturas, né? Já que algumas rupturas frequentes, elas podem levar aí à insatisfação do cliente e perda de vendas também. Bom, temos ainda aqui mais um indicador importantíssimo que é o lead time, né, pessoal? Que é basicamente o tempo de ciclo, que é necessário para processar um pedido, né? O tempo total necessário para processar esse pedido, desde o momento em que o cliente ele realiza a compra até a expedição do produto, né? E esse KPI, pessoal, ele é muito importante porque ele mede aí, né, a eficiência do processo logístico, reduz o lead time e ajuda também a melhorar a satisfação do cliente, né? Pois o produto ele acaba chegando aí de maneira bem mais ágil, né? Bem mais rápido ao destino. Sua fórmula, como vocês podem ver, para calcular o lead time, a gente pega o tempo total entre o pedido e a entrega. É bem simples, não tem divisão, não tem multiplicação, tá certo? E a sua principal meta do lead time é reduzir, né? Ó, é reduzir o lead time para oferecer um serviço de entrega aí mais rápido, tá certo? Bom, vamos partir aqui agora para o nosso terceiro subtópico, onde a gente tem a coleta e análise de dados. Pessoal, agora sim. A coleta e análise de dados logísticos, elas são aí algumas etapas essenciais para garantir que as decisões elas sejam baseadas em informações precisas e atualizadas, né? Temos aqui a coleta de dados, né? Como, em primeiro lugar, a gente pega uma fonte de dados, onde os dados logísticos eles podem ser coletados aí de sistemas ERP, sistemas WMS, sensores de RFID e códigos de barras e relatórios de operações também, né, pessoal? Temos os tipos de dados, né? Onde a coleta ela pode incluir alguns dados sobre estoques, pedidos, expedição, transporte, ruptura de estoque e até mesmo o próprio desempenho dos fornecedores, né? E quanto à sua frequência de coleta, caramba, eu estou sempre riscando errado, né?
quanto à sua frequência de coleta, né, pessoal? Esses dados eles podem ser coletados em tempo real ou até mesmo de forma periódica, né? Que vai depender aí da operação. Temos uma análise de dados também, né, como aqui o desempenho e tendências, né, onde após a coleta, os dados eles são analisados para identificar tendências e padrões de desempenho. E isso inclui, pessoal, a análise aí de tempos de ciclo, taxas de ruptura, níveis de estoque e custos operacionais também, né? Temos ainda aqui algumas ferramentas de análise, né? Onde a análise de dados ela pode ser realizada utilizando alguns softwares de BI, né? Que é Business Intelligence. Dashboards também, né, pessoal? Interativos e algumas ferramentas analíticas que podem ser incorporadas àqueles sistemas que eu trouxe uma aula aqui para vocês. ERP e WMS também, tá certo? Bom, vamos entrar aqui agora no nosso quarto e último subtópico da aula de hoje, onde nós temos a elaboração de relatórios para supervisão. Pessoal, os relatórios logísticos, eles são aí algumas ferramentas essenciais para acompanhar o desempenho das operações e garantir também que as metas de desempenho elas sejam atingidas, né? E eles ajudam, pessoal, os supervisores e gerentes, né, a tomar algumas decisões e implementar ações corretivas quando necessário, né? Bom, temos aqui alguns tipos de relatórios, né? Como relatórios de desempenho, que relatam o status dos KPIs, né? Que são os nossos principais indicadores, né? Como a acuracidade de estoque, giro de estoque, ruptura de estoque e lead time. Temos os relatórios de inventário, né? Que detalham aí as quantidades de itens no estoque, identificando produtos com baixo giro, produtos em excesso ou produtos com alta rotatividade, né? E temos ainda os relatórios de expedição e recebimento, né, que acompanham aí a performance das operações de expedição, como tempo, né, separação de pedidos, precisão na expedição e entregas realizadas no prazo, né? Temos aqui a estrutura do relatório, como um resumo executivo, né, que apresenta aí um panorama geral das operações logísticas, destacando aí os pontos principais, o detalhamento, né, dos nossos KPIs, que é importantíssimo também, né, apresenta uma análise detalhada dos indicadores logísticos, comparando os resultados atuais com as metas estabelecidas. É interessante que a gente utilize também alguns gráficos, né, e visualizações, né, para que a gente possa estar ilustrando bem, para facilitar a compreensão e a própria análise de dados. E é claro que a gente pode propor também algumas recomendações, né, pessoal? Com base aí na análise dos dados, o relatório ele pode incluir algumas ações corretivas ou até mesmo recomendações propriamente ditas para melhorar o desempenho, tá certo? Bom, meu aluno, agradeço a sua atenção mais uma vez até o presente momento. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.